Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre adição e subtração com frações. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Muito bem, neste vídeo falaremos sobre adição e subtração com frações, ok? Então vamos lá, eu vou fazer alguns exemplos, vou resolver alguns exemplos com vocês, tá bom? Primeiro exemplo, para eu já falar de uma coisa importante aqui. 2/5 mais 1/5. Primeira coisa, galerinha, tanto na adição quanto na subtração, a primeira coisa que a gente tem que olhar são os denominadores. A gente só pode somar duas frações ou subtrair se elas tiverem o mesmo denominador. O que é denominador? É o valor de baixo, tá? Lembra que o de cima é o numerador e o de baixo é o denominador, tá? Não esqueçam disso, porque eu vou falar bastante essas palavras aqui ao longo do vídeo. Numerador, denominador. Então, para que a gente consiga somar ou subtrair duas frações, os denominadores precisam ser iguais, tá? Se eles já forem iguais, que é o caso aqui desse primeiro exemplo, fica muito simples. Como que a gente vai somar essas frações? Eu somo apenas os numeradores, que são os números de cima. Então, eu faço aqui 2 mais 1, dá 3. E eu mantenho os denominadores. Os denominadores a gente nunca soma, tá? Então, soma os numeradores e mantém o denominador. O resultado aqui é 3/5. Acabou, tá bom? A dificuldade vem quando os denominadores não são iguais, tá? A dificuldade não, né? Só dá um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos para o segundo exemplo. 1/3 mais 3/4. Olha só, aqui a gente tem uma adição de duas frações e os denominadores dessas duas frações não são iguais. Se eles não são iguais, a gente não tem como somar. Então, o que a gente vai fazer? Nós iremos encontrar duas novas frações que sejam equivalentes a essas duas e que tenham o mesmo denominador, para daí sim a gente conseguir somar, ok? Lembra que frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade, tá? Utilizando números diferentes, mas representam a mesma quantidade. Então, vamos lá. Ó, tem várias maneiras de pensar nisso daqui, tá? Eu vou usar um método só em todos, para não ter confusão, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o MMC dos denominadores, tá? Vou escrever aqui embaixo. MMC dos denominadores. Lembra o que é MMC? É o mínimo múltiplo comum, tá? Não vou relembrar aqui o que é MMC, tá bom? Eu vou só mostrar uma maneira de calcular para vocês, tá bom? Daí a gente já utiliza isso direto. Então, MMC sempre dos denominadores, tá? Nunca dos numeradores. Então, o método que eu vou utilizar é o da decomposição simultânea. Eu vou pegar aqui os meus dois denominadores, que são o 3 e o 4, e eu vou fazer a decomposição em fatores primos desses dois números ao mesmo tempo, tá? O que é isso? Como que eu faço isso? A gente tem que dividir o 3 e o 4 por números primos. Só pode ser por números primos, tá bom? Lembra que os números primos, os primeiros, né, na verdade são infinitos? São 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, tá? E assim por diante. Se vocês souberem esses daqui, decor, já ajuda muito, tá bom? Então, eu vou dividir aqui, a gente sempre vai em ordem crescente, tá? Eu vou olhar o 2, que é o primeiro número primo, e vou ver o 3 e o 4. Dá pra dividir algum deles pelo 2? Opa, dá pra dividir o 4. Então, eu vou colocar o 2 aqui. Ah, mas o 3 não dá pra dividir por 2. Tudo bem, não tem problema.
O que a gente faz? 3 dividido por 2 não vai resultar em um número inteiro. Não que não dê para dividir, tá? Mas o resultado não vai ser um número inteiro. Então, o que eu faço? Copio. O 4, 4 dividido por 2 dá 2, dá o número inteiro. Então, eu divido e coloco o resultado aqui embaixo do 4. Ok, dá para continuar dividindo por 2? Dá. Então, coloco 2 de novo aqui e faço a mesma coisa. 3 por 2 não vai resultar em um número inteiro, então eu simplesmente copio. 2 dividido por 2 dá 1. Coloco o resultado aqui. Ok. Dá para dividir por 2 de novo? Não. Vai para o próximo primo. 3. Dá? Opa, dá. Então, coloco o 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. O 1, a gente vai fazendo isso até chegar em 1, tá? O 1 já virou 1 aqui, então a gente só copia. Opa, os dois valores chegaram em 1, significa que a gente terminou. O que eu faço agora? Como eu quero o MMC, eu vou multiplicar todos os números primos que ficaram aqui na direita, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Pronto, o 12 é o meu MMC, tá bom? Não vou me aprofundar aqui no MMC, mas é basicamente isso que a gente precisa fazer, tá bom? Ok, volto lá para minha adição de frações. O que eu vou fazer agora? Eu vou escrever duas novas frações. E essas duas novas frações vão ter como denominador o 12, que é o MMC, tá? E aí você tem que pensar assim, ó. Essa minha primeira fração, que era o 1/3, ela vai se transformar nessa minha nova primeira fração. Então, essa primeira fração nova aqui, ela vai ter que ser equivalente à minha fração antiga. E a mesma coisa para a segunda fração. A minha segunda nova fração vai ter que ser equivalente à minha segunda fração antiga, tá? Como que a gente encontra aqui, então, qual tem que ser o numerador para que essa fração seja equivalente? A gente vai pensar assim, ó. 3 era o meu denominador antigo, agora é 12. 3 vezes quanto que dá 12? 3 vezes 4. Poxa, se o número de baixo foi multiplicado por 4, o número de cima também tem que ser multiplicado por 4, tá? Tem que ser o mesmo valor, para que seja equivalente. Então, eu vou fazer aqui 1 vezes 4, 4. 4 dozeavos. 4 dozeavos é equivalente a 1/3, ok? Representa a mesma quantidade. Faz a mesma coisa na outra fração. Do 4 para o 12, aqui embaixo, foi multiplicado por 3. Então, em cima, eu vou multiplicar por 3 também, tá bom? 3 vezes 3, 9. O meu numerador é o 9, o meu novo numerador, tá bom? Então, vejam que mudam os numeradores, tá? Não só o denominador, o numerador também. Senão, a gente não vai ter fração equivalente aqui e o resultado vai dar um resultado nada a ver, tá bom? Tem aquele lance do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá bom? Que dá na mesma, tá? Eu vou fazer sempre por esse método aqui pra ninguém se confundir. Ok, agora eu tenho duas novas frações. E olha que beleza, essas duas novas frações têm o mesmo denominador. Então, a gente faz a mesma coisa que a gente fez no primeiro exemplo agora. Esquece essas frações antigas, a gente vai olhar só para as duas novas agora, tá? Faço aqui o 4 mais 9, que dá 13. E eu vou somar os denominadores? Não, né? Mantenho os denominadores. 13 dozeavos. Ok? Pronto, essa é a resposta. Tá? A gente pode pensar em deixar essa resposta em número misto, tá bom? Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, não. Tá bom? Vamos fazer outro exemplo. Pra vocês verem que o método é sempre o mesmo. É só pegar o jeitinho, tá? Não é difícil, gente. Não é difícil. É só pegar o jeito. Próximo exemplo. 2/3 mais 4/5. Então, vamos lá. Preciso encontrar duas novas frações que sejam equivalentes às anteriores e que tenham o mesmo denominador. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? MMC dos denominadores. Então, o MMC de 3 e 5. Escreve aqui o 3 e o 5. E a gente vai dividir pelos números primos. Dá uma olhadinha lá nos números primos. O 2, não dá pra dividir nenhum deles por 2. Não vai dar resultado inteiro. Então, a gente vai começar pelo 3. Coloco o 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. O 5 não dá, copia. Ok.
Por 3 não dá mais, vai pro próximo que é o 5. Coloco o 5 aqui, tá bom? O 1 já é 1, copia. 5 dividido por 5, 1. Beleza, chegou em 1, acabou. Multiplica esses dois números primos que ficaram aqui na direita. 3 vezes 5, 15. O 15 é o nosso MMC, tá bom? Se vocês quiserem que eu grave um videozinho sobre MMC, explicando mais calmamente, me falem, tá bom? Que eu gravo. Ok, o 15 vai ser o meu novo denominador das duas frações. Agora eu tenho que arrumar os numeradores. Então, eu vou olhar aqui. A primeira fração vai ser equivalente à nova primeira fração. 3 vezes quanto que dá 15? 3 vezes 5. Então, o meu numerador eu tenho que multiplicar por 5 também. 2 vezes 5, 10. Esse vai ser o meu novo numerador. A segunda fração, 5 vezes quanto que dá 15? 5 vezes 3. Então, em cima eu também tenho que multiplicar por 3. 4 vezes 3, 12. 12 vai ser o meu novo numerador, tá? Agora, o que eu faço? Esqueço as duas frações antigas, eu olho só para as duas novas. E aí, como elas têm agora o mesmo denominador, eu faço aquele esqueminha do primeiro exemplo. Somo os numeradores, 10 mais 12 dá 22. E mantenho o denominador, que é o 15, ok? Prontinho. Esse é meu resultado. Mais um, vamos fazer mais um. De adição ainda, tá? Vou fazer um exemplo aqui com 3 frações, para vocês verem que, independente do número de frações que eu tiver, o método é o mesmo. Então, 5 terços mais 4 sétimos mais 1 quinto. Aqui, agora, eu tenho 3 frações, então eu vou ter que ter 3 novas frações. Nossa, mas eu tenho 3 agora, qual que vai ser o meu denominador? Vai ser o MMC dos denominadores. Então, vai ser o MMC de 3, 7 e 5. É a mesma coisa, tá? A gente vai fazer do mesmo jeito. 3, 7 e 5. Vamos dividir pelos números primos. Os 3 são ímpares, então nenhum deles vai dar para dividir por 2. Vamos começar do 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 7 não vai dar inteiro, então copia. O 5 também copia. Por 3 não dá mais, vai para o próximo primo, que é o 5. Aqui já é 1. 7 por 5 não vai dar um número inteiro, copia. 5 dividido por 5 dá 1. Vai para o próximo número primo, é o 7. Aqui copia 1, 7 dividido por 7 dá 1, e aqui copia 1, ok? Chegou em 1 para todo mundo, acabou, multiplica os números que ficaram aqui na direita. 3 vezes 5 é 15, vezes 7 vai dar 105. Então, esse daqui é o meu MMC. Coloco o 105 embaixo das 3 frações. E agora, a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha de arrumar os numeradores, tá? Vejam que nesses exemplos que eu fiz, como eu tô usando números menores, o MMC acaba sendo o produto, a multiplicação dos denominadores. Mas isso nem sempre vai acontecer, tá? Principalmente quando eu tiver números maiores. Eu posso só simplesmente multiplicar os denominadores, então, para encontrar o meu novo denominador? Não aconselho, tá? Porque às vezes vocês vão acabar ficando com um número muito grande desnecessariamente, tá? Então, sempre façam o MMC, nem sempre vai coincidir com o produto dos denominadores, tá? Vamos lá. Primeira fração. 3 para o 105. Foi multiplicado por quanto? Nossa, isso aqui tá difícil de pensar. É só fazer a operação inversa. 105 dividido por 3, tá? 105 dividido por 3 dá 35. Então, foi multiplicado por 35, tá bom? Multiplica o 5 pelo 35. Se o número de baixo foi multiplicado por 35, o de cima também precisa ser multiplicado pelo mesmo valor, tá bom? Faz aqui rapidinho. 35 vezes 5... 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. Vai dar 175. Ok? Deixa eu apagar aqui pra não ficar muita coisa. Ok. Segunda fração. Deixa eu pôr de outra cor pra não ficar confuso, que aqui tem bastante coisa, né?
Do 7 para o 105. Ai, meu Deus, não sei. Então, faz 105 dividido por 7. Vai dar 15. Então, é 7 vezes 15 que dá 105. Faz em cima a multiplicação pelo 15 também. Então, a gente faz aqui 4 vezes 15. Vou fazer aqui no cantinho. 15 vezes 4, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Vai dar 60. Coloco 60 aqui no meu numerador, ok? E a terceira fração? A terceira fração, do 5 para o 105, 105 dividido por 5 vai dar 21. Então, 5 vezes 21 é que dá 105. Faz o número de cima vezes 21 também. 1 vezes 21, 21. Então, o meu numerador aqui é o 21, tá? Esquece as frações antigas, olha só para as 3 frações novas. E o que a gente faz agora? Soma os numeradores e mantém o denominador, tá? Então, faz 175 mais 60 mais 21. Aqui vai dar 6, 13, 14, 15, 256, ok? Vai ficar 256 e o meu denominador continua sendo 105. Muito bem. Tranquilo, né? Vamos fazer uns de subtração? É exatamente o mesmo método, tá? A única coisa que vai mudar é que no final a gente vai subtrair ao invés de somar, tá? Então, exemplo 5. Vou fazer 3/4 menos 1/2, tá? É a mesma ideia, gente. Qual que é o primeiro passo? Calcular o denominador, o MMC dos denominadores, tá? Pra gente obter nossas duas novas frações. Então, faz o MMC de 4 e 2. Divide lá pelos primos, pelos números primos. Aqui dá pra dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Aqui deu pra dividir os dois números, olha. Divide por 2 novamente. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui continua sendo 1. Muito bem. Multiplica os dois números primos que a gente colocou aqui. 2 vezes 2 dá 4. Então, o nosso MMC é o 4, tá? Coloco o 4 aqui nos denominadores das duas novas frações. E faz aquele mesmo esquema. 4. Vejam que nessa primeira fração, ó, o denominador não mudou. Se ele não mudou, o numerador também não vai mudar, tá? Então, continua sendo 3 aqui, ok? Na segunda fração, do 2 para o 4 foi multiplicado por 2, então, em cima, a gente também multiplica por 2. 1 vezes 2 é 2. E aí, a gente olha só para as duas novas frações. 3 menos 2, 1, e o 4 mantém 1/4, tá? Então, a única diferença é que aqui no final, a gente subtraiu e não somou, tá? Mas o método é o mesmo. E o último exemplo. 7/3 menos 1/5. Mesma coisa. Faz o MMC de 3 e 5. A gente já fez, né? Mas eu faço de novo. Por 2 não dá pra dividir, então a gente divide por 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 5 copia, agora divide por 5. 1 e 1. 3 vezes 5, 15. 15 vai ser o nosso novo denominador. Olha aqui a primeira fração com a primeira. 3 vezes 5 dá 15, então em cima eu vou fazer 7 vezes 5. 7 vezes 5 é 35. Coloca aqui o 35. A segunda fração, 5 para 15 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15, então faz 1 vezes 3. 1 vezes 3 é 3. Ok? Agora eu vou olhar só as duas novas frações. Vou fazer 35 menos 3, que dá 32. E vou copiar o 15. Vou manter o meu denominador. Tá bom? É isso, gente. Tá? Qualquer dúvida, escrevam aí pra mim, tá bom? Um beijo e até a próxima.